Marcos Pestana, deputado federal do PSDB de Minas Gerais, esclarece pontos sobre o reajuste do salário mínimo. Qual o objetivo de reajuste do salário mínimo? A política de salário mínimo foi criada lá atrás por Getúlio Vargas como uma forma de balizar, de dar um piso para o funcionamento do mercado de trabalho, visando particularmente proteger as camadas de baixa renda, estabelecendo um patamar mínimo para a garantia da sobrevivência das famílias dos trabalhadores. De lá para cá houve muitas transformações e, particularmente, a partir do governo Fernando Henrique, foi estabelecida uma política de valorização do salário mínimo. Qual é o conteúdo dessa política pública gerada a partir do governo Fernando Henrique, do PSDB, em 1995? A ideia é que, anualmente, o salário mínimo fosse reajustado acima da inflação, ou seja, que tivesse aumentos reais, um aumento efetivo de poder de compra, ou seja, o dinheiro do trabalhador que recebe o salário mínimo poderia comprar mais coisas. E a fórmula encontrada foi o reajuste pelo PIB nominal. O que é o PIB nominal? É a inflação somada com o desempenho da economia em ano anterior, quer dizer, com uma defasagem de 2 anos, ou seja, o PIB de 2014 vai orientar o aumento de 2016, sempre com uma defasagem por conta da própria apuração dos índices, tem sempre uma defasagem. Então, desde lá, no governo Fernando Henrique, o salário mínimo teve um aumento real acima da inflação no período, nos 8 anos de Fernando Henrique, de 5% em média por ano. No governo Lula, nos 8 anos do governo Lula, foi mantida essa política herdada do governo do PSDB e resultou num aumento de 5,6% ao ano, de aumento acima da inflação. No governo Dilma, nesses 5 anos, com a projeção já de 2015, esse aumento, esse incremento do salário mínimo caiu muito em relação ao governo Fernando Henrique e ao governo Lula. Foi para casa de 2,3% acima da inflação. Recentemente, essa política tem que ser renovada de tempo em tempo, foi objeto de uma medida provisória recente, que foi votada nas últimas semanas pela Câmara dos Deputados e vai estar em apreciação no Senado, com a renovação dessa política, e o Congresso introduziu mudanças ao, inclusive, vincular esse mesmo aumento às aposentadorias. Como fica o reajuste no período de 2016 a 2019? Vai ficar muito prejudicado, porque como o conceito, a base de cálculo para o indicador que determina a mudança do salário mínimo é a inflação mais o PIB, e como no governo Dilma o desempenho da economia é muito ruim, nós teremos, esse ano nós tivemos um aumento de simplesmente 0,1%, praticamente zero de aumento real, ou seja, só se corrigiu a inflação. E a gente tem que observar o seguinte: a cesta básica, a cesta de consumo popular, geralmente ela cresce mais que a inflação. Mas o índice geral da inflação é que corrige isso somado ao PIB. Como a economia ficou patinando, ficou praticamente paralisada, teve crescimento próximo de zero, o aumento herdado para esse ano é um aumento muito pequeno, que vai incidir em 2016. Então, 0,1%. Esse ano a projeção é de crescimento negativo, menor que zero. As estimativas oscilam aí de 1% a 1,3% de recuo da economia, de crescimento negativo, portanto não haverá aumento em 2016, e a perspectiva para 2017
e 17 também é muito ruim, já que a perspectiva para o próximo ano também é de um crescimento próximo de zero, se não negativo. Então o cenário não é de manutenção. Lá na frente nós vamos perceber que aquele histórico do governo Fernando Henrique, do governo Lula, de incrementos que levaram ao aumento de poder de compra dos trabalhadores que ganham salário mínimo, na verdade, o péssimo desempenho, a má gestão da economia que levou à paralisia do crescimento econômico, vai levar os trabalhadores a receberem simplesmente a inflação, ou seja, não vai haver melhoria da qualidade de vida, aumento do poder de consumo desses trabalhadores. Qual o índice de reajuste de 1995 a 2010? Quanto corresponde à inflação e ao ganho real? É isso que eu falei. No governo Fernando Henrique, acima da inflação, nós tivemos 5% ao ano. No governo Lula, 5,6%, e no governo Dilma, nesses 5 primeiros anos, em torno de 2,3%. Agora, a tendência é piorar, porque praticamente vai ficar estagnado, simplesmente repondo a inflação. Quais os benefícios foram concedidos ao ajuste do salário mínimo? Foi essa política que procurou pegar a base da pirâmide salarial e trazer cada vez mais, melhorando o poder de compra desses trabalhadores. Então essa foi a política que eu narrei aqui, que resultou nos últimos anos no incremento. Não é à toa que o consumo das áreas dos segmentos mais de baixa renda, eles se ampliaram. Por isso, o registro do aumento de consumo e melhoria do padrão de vida desses trabalhadores. Qual o impacto que a MP 475 causou para a Previdência Social? Olha, é um pressuposto dessa política, desde que ela foi concebida, houve uma desvinculação do reajuste do salário mínimo das aposentadorias pagas pelo INSS. O salário mínimo rege principalmente os salários de prefeituras de pequenos municípios e principalmente da iniciativa privada. Tem pouco a ver com o gasto público. E em função da crise fiscal, dos apertos orçamentários, principalmente agora, mas já na época, o impacto na Previdência seria, se o reajuste das aposentadorias acompanhasse o salário mínimo, a equipe econômica, durante todo esse período, chegou a conclusão, afirmava que traria uma grande repercussão no desequilíbrio das finanças públicas. Por isso houve a desvinculação da correção das aposentadorias com o salário mínimo. E a gente percebe no senso comum, né, a gente andando aí pelo Brasil afora, toda cidade que a gente chega, um aposentado chega, eu tinha uma aposentadoria que era 5, 6 salários mínimos, agora é só 3. Exatamente porque o salário mínimo caminhou em termos reais. A base dos aposentados que ganhavam salário mínimo foi crescendo, como o salário mínimo foi tendo uma política de valorização, as faixas superiores foram, se pensar em termos de salário mínimo e não de inflação, você vai tendo uma diminuição do número de salários mínimos que cada aposentado recebe. Em média, quantos aposentados e pensionistas foram beneficiados com o reajuste salarial? A correção todos os aposentados pelo INSS recebem a correção só pela inflação, sem o aumento real que foi concedido ao salário mínimo. Então, o aumento é generalizado, é o mesmo índice que corrige para todos os aposentados do INSS. Qual a estimativa de gastos para o 2016? Ainda está muito precário, porque a decisão
do Congresso foi recente e ainda está em avaliação no Senado Federal, mas, como eu disse, o ganho vai ser próximo de zero. A estimativa que em 2016, em 2015 já foi muito pequeno, 2016 e 2017 também vai ser próximo de zero. Obrigada pela entrevista. Bianca Guaris para a TV Anaspes.